Você já acordou cansado, não porque o corpo não descansou, mas porque o seu coração está esperando há tempo demais, esperando por uma resposta, esperando por um sinal, esperando que Deus diga alguma coisa, qualquer coisa. E o silêncio pesa mais do que o próprio problema. Se esse é você hoje, esta mensagem não chegou até você por acaso. Talvez você tenha pensado, talvez eu tenha esperado demais, talvez eu tenha perdido o meu momento, talvez Deus tenha seguido em frente e se esquecido de mim. Você acorda, o dia começa, mas por dentro tudo parece pausado. Deixe-me lhe perguntar algo com carinho. E se o silêncio em que você está não for a ausência de Deus, mas o espaço onde Ele ainda está trabalhando? Às vezes a parte mais difícil da fé não é acreditar que Deus pode agir, mas acreditar que Ele não parou. Você ora, você espera, você tenta ser paciente, mas lá no fundo existe um medo silencioso. E se este novo dia chegar e nada mudar de novo, a luz da manhã entra no quarto, o mundo segue em frente, mas você ainda carrega o peso de ontem, ainda carrega decepções, ainda carrega perguntas que Deus não respondeu. E mesmo assim, você ainda está aqui, respirando, acordado, recebendo mais um dia. E se este novo dia não for a repetição da dor, mas a prova de que a sua história ainda não terminou, porque Deus não dá novos dias por engano. Ele não te acorda apenas para lembrar do que te falta. Ele te acorda porque ainda há algo se desenrolando, mesmo que você não consiga ver agora. Você pode se sentir atrasado, esquecido, como se a porta já tivesse se fechado. Mas e se Deus não estiver fechando portas, e sim preparando você para atravessar uma que você jamais imaginou? O medo de ter perdido a sua chance muitas vezes é apenas a voz do cansaço, não da verdade. E Deus não tem pressa, Ele não se atrasa, Ele não é pressionado pelo tempo como nós somos. Enquanto você tem contado dias, Ele tem moldado momentos. Enquanto você espera respostas, Ele tem fortalecido aquilo que você vai precisar para recebê-las. Este novo dia não está vazio. Ele está cheio, mesmo que pareça silencioso. Silêncio não significa abandono. Quietude não significa esquecimento. Alguns dos trabalhos mais profundos de Deus acontecem quando nada parece estar acontecendo. Então, antes que o barulho do dia comece, antes que a preocupação fale mais alto que a esperança, antes que o medo diga que é tarde demais, pare, respire e deixe o seu coração sussurrar algo simples, honesto e poderoso. Obrigado, Deus, por este novo dia. Não porque tudo está resolvido, não porque as respostas chegaram, mas porque se Deus te acordou hoje, Ele ainda está trabalhando. E hoje, este novo dia faz parte desse trabalho. Fique comigo quando dizemos obrigado, Deus, por um novo dia. Às vezes dizemos com fé, e às vezes dizemos em meio às lágrimas, porque um novo dia nem sempre parece novo. Às vezes parece a mesma luta, a mesma oração sem resposta, a mesma espera. E ainda assim a Escritura nos lembra de algo importante. Deus costuma realizar sua maior obra no espaço entre a promessa e o cumprimento. Pense em José. Deus lhe deu um sonho, uma visão de propósito, liderança e significado. Mas o sonho não se cumpriu. Imediatamente, em vez disso, José foi traído, esquecido, injustamente preso. Por anos, sua vida parecia a prova de que Deus havia mudado de ideia. Mas Deus não havia se esquecido de José. Ele estava preparando José. Cada ano silencioso, cada momento injusto estava moldando a força que ele precisaria para receber a promessa. A espera não foi em vão, e talvez seja aí que você esteja hoje. Você se lembra do que Deus colocou um dia no seu coração, uma esperança, um chamado numa oração, mas tudo o que você vê agora é atraso. Deixe-me te lembrar com carinho. Deus ainda não terminou. A sua situação atual não é o capítulo final. Pense em Davi.
Ele foi ungido rei quando ainda era pastor, escolhido por Deus, mas obrigado a esperar. Anos se passaram, ele se escondeu em cavernas, fugiu do perigo, se perguntou se a promessa algum dia se cumpriria. Davi tinha o óleo sobre a cabeça, mas não tinha a coroa nas mãos. E mesmo assim, Deus estava trabalhando. A espera treinou o coração de Davi. As cavernas formaram o seu caráter. O atraso o protegeu. Se Deus tivesse apressado Davi até o trono, ele não teria sobrevivido. Às vezes Deus atrasa, não para negar, mas para preparar. E talvez hoje pareça um atraso para você. Você se pergunta, se Deus está comigo, por que isso dói tanto? Se Ele prometeu, por que parece tão distante? Mas aqui está uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus trabalha mais profundamente quando parece mais silencioso. Olhe para Ana. Ano após ano ela orou por um filho, ano após ano nada mudou. As pessoas não entenderam sua dor, julgaram o seu silêncio, mas Deus estava ouvindo. E quando o tempo chegou, a oração dela não gerou apenas uma bênção, gerou um profeta. O que pareciam anos vazios eram, na verdade, preparação sagrada. Suas lágrimas não são ignoradas, suas orações não estão perdidas, sua espera não é inútil. Se você acordou hoje, é porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Diga baixinho se for preciso, Deus ainda não terminou. Este não é o fim. O mesmo Deus que trabalhou na prisão de José, na caverna de Davi, na espera de Ana, está trabalhando na sua vida agora mesmo. Mesmo que tudo o que você consiga fazer hoje seja acordar e sussurrar, obrigado, Deus, por este novo dia. Esse sussurro importa, porque cada novo dia é a prova de que Deus ainda está em movimento, mesmo quando você não consegue ver. E o que Ele está fazendo agora vai fazer sentido depois. Fique comigo. Dizer obrigado, Deus, por um novo dia não significa que todos os dias pareçam poderosos. A maioria dos dias parece comum. O despertador toca. Você se levanta, enfrenta as mesmas responsabilidades, as mesmas pressões, às vezes as mesmas preocupações. E ainda assim, é aí que a fé vive silenciosamente. Não nos momentos dramáticos, mas nos comuns. Você vai trabalhar mesmo quando o coração está cansado. Cuida da sua família mesmo quando não se sente forte. Continua caminhando mesmo sem saber se algo está mudando. E Deus te encontra exatamente ali na rotina, na repetição, no esforço que ninguém vê. Talvez você se sinta ignorado no trabalho, se esforce muito, mas nada se abre. E se pergunte se a sua fé faz diferença ali. Mas Deus vê cada esforço sincero, cada oração silenciosa no caminho, cada escolha de fazer o que é certo quando seria mais fácil desistir. Deus age devagar e, de repente, o que hoje parece invisível pode estar preparando uma porta para a qual você ainda não está pronto. Em casa, os desafios são diferentes. Você ama sua família, mas alguns dias são pesados. As conversas são curtas, a tensão permanece. Você tenta ser paciente, mas a força parece pouca. E nesses momentos, a gratidão parece quase impossível. Mas às vezes, a fé não é um louvor alto. É escolher gentileza quando se está exausto. É escolher perdoar quando se está ferido. É escolher ficar quando ir embora parece mais fácil. E Deus está presente ali também, não esperando perfeição, mas respondendo à sinceridade. Há dias em que a dúvida fala mais alto. Você ora, mas nada parece diferente, lê a Bíblia, mas o coração continua incerto e o medo sussurra. Talvez Deus não esteja ouvindo, mas ouça isso com atenção. A presença de Deus não é medida pelo que você sente, ela está firmada na promessa dele. Mesmo quando você não o sente, ele está com você. Mesmo quando nada parece mudar, algo dentro de você está sendo fortalecido. Gratidão nesses momentos não é negação, é perseverança. Dizer obrigado, Deus, por um novo dia nas manhãs difíceis é um ato de confiança.
É dizer, eu não vejo o quadro completo, mas acredito que o Senhor ainda está aqui. E de repente, não devagar, mas de repente algo muda. Uma conversa muda, uma oportunidade se abre, uma paz se instala no seu coração, sem explicação. É assim que Deus costuma agir, silenciosamente, pacientemente e, então, de uma só vez. Então hoje você não precisa de todas as respostas, não. Precisa de sinais visíveis. Você só precisa continuar caminhando, continuar confiando, continuar agradecendo a Deus pelo dia que está diante de você, porque este dia comum pode ser o solo onde algo extraordinário está crescendo. E Deus está com você em cada passo. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti agora em silêncio, sem pressa, sem fingir ser fortes, apenas presentes. Obrigado, Deus, por este novo dia. Obrigado por nos acordar, quando parte de nós já estava cansada de esperar. Obrigado pelo fôlego em nossos pulmões, pela luz entrando no ambiente, pela vida, ainda se movendo dentro de nós. Mesmo quando ontem foi pesado, mesmo quando o sono não apagou a dor, o Senhor nos deu mais uma manhã, e isso por si só nos diz algo sagrado. O Senhor ainda não terminou, Pai. Nós te louvamos, não apenas pelo que vemos, mas também pelo que ainda não entendemos. Nós te louvamos pela proteção que não percebemos, pelos atrasos que nos salvaram, pela força que o Senhor nos deu nos dias em que achamos que iríamos quebrar. O Senhor é fiel, mesmo quando a vida parece incerta. Hoje, Deus, agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelas portas que se abriram em silêncio, pelas portas que permaneceram fechadas de propósito, pelos momentos de paz que chegaram quando nada ao redor mudou. Obrigado por estar perto, mesmo quando parecia silêncio. E agora, Senhor, entregamos nossos corações com sinceridade. Entregamos nossos medos, os que falamos e os que escondemos, o medo de esperar demais, de perder a chance, de a promessa não se cumprir. Entregamos nossa ansiedade com o tempo, com o dinheiro, com os relacionamentos, com o futuro. Entregamos o cansaço de acreditar por tanto tempo. Pai, recebe este tempo de espera, esta incerteza, esta dor no coração que quer respostas agora. Ensina-nos a confiar no que o Senhor está fazendo, mesmo quando não conseguimos ver. A Tua palavra nos lembra hoje, não desista agora, a sua vitória está mais perto do que você imagina. E escolhemos acreditar nisso, escolhemos fé em vez de medo, confiança, em vez de pânico, esperança em vez de desespero. Deus, fortalece o coração cansado, fortalece aqueles que continuam aparecendo mesmo se sentindo invisíveis. Fortalece os que estão cansados, mas não desistiram. Renova o espírito deles. Agora, deixa a coragem crescer em silêncio dentro deles. Onde há confusão, traz clareza. Onde as portas parecem fechadas, traz direção. Mostra o próximo passo, não o caminho inteiro, apenas o suficiente para continuar andando. Pai, traz cura. Cura corações feridos que carregam decepção há tempo demais. Cura mentes sobrecarregadas por pensamentos e preocupações. Cura relacionamentos distantes ou feridos. Cura os lugares que paramos de mencionar porque doem demais. Sopra a paz ali agora. Senhor, restaura a esperança. Uma esperança que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo no silêncio, enraizada em quem Tu és, não no que vemos. Lembra-nos que o Teu tempo é perfeito, que atraso não é negação, que preparação muitas vezes parece espera. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor age devagar e depois de repente a paz chega, de repente as portas se abrem, de repente a clareza vem, de repente o avanço acontece. E quando isso acontecer, lembraremos deste momento, quando tudo o que podíamos fazer era confiar em Ti por mais um dia. Agora, Deus, declaramos com fé que o Senhor ainda está trabalhando. Isto não é o fim, a nossa história ainda está sendo escrita.
Declaramos vitória não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está conosco. Declaramos confiança não em nós mesmos, mas na tua fidelidade. Declaramos que este novo dia carrega propósito, mesmo que pareça comum. Que a tua presença seja sentida agora no silêncio. Fala aos corações que escutam, não com barulho, mas com certeza. Que eles sintam o que as palavras não